São Bento escolheu viver para Deus como um consagrado, não é? Mas não pensou em montar uma ordem religiosa. Ele se retirou para fazer da sua vida uma vida de oração e trabalho. Era assim que ele queria seguir a Deus. Mas quando uma vocação é verdadeira, ela nunca é solitária. Não existe vocação solitária, gente. Toda vocação de Deus é para a pessoa e os irmãos. Então, foram vindo outros irmãos para viver aquela vocação com São Bento. E quando ele percebeu, a casa onde ele vivia retirado já não cabia os irmãos. E ele foi percebendo que Deus o estava incomodando para expandir esse carisma, esse dom. E tinha que começar pela expansão do mosteiro, porque não cabia mais gente. Então São Bento chamou os irmãos, mandou chamar o mestre de obras, explicou como é que deveria ser a expansão do convento. O convento só podia crescer numa direção, não é? Porque nas outras estava bloqueado. E o pedreiro entendeu, todo mundo entendeu, passaram o dia trabalhando. Quando o sol já foi caindo, muito triste, eles se reuniram e foram ao encontro de São Bento e explicaram para ele: infelizmente, seu projeto não poderá ser cumprido. São Bento, mas por quê? Não, passamos o dia inteiro trabalhando e de forma inexplicável, do lado do convento tem uma rocha que não se parte e que não se move. Nós não conseguimos tirá-la dali e sem a remoção desta rocha é impossível expandir o mosteiro. Impossível, não dá. E São Bento, não é diferente do que muitas vezes nós fazemos, porque quando a gente ouve, né, a resposta dada por um especialista, o que é um mestre de obras? É um especialista. Se sossega, né? Às vezes você tem a informação vinda de alguém que sabe mais do que você sossega, você desiste, desanima e diz: se quem entende do assunto está dizendo que não dá, quem sou eu para dizer que dá? Mas quando Deus coloca uma coisa no coração da gente, nós nunca devemos desistir. E foi isso que São Bento fez. Pediu: me levem até lá. Aí levaram São Bento diante do problema, que era aquela rocha. E ele, diante do problema, fez o que todos nós deveríamos fazer. Rezou. Diante de um problema, a gente não desiste, gente. A gente reza. E quando São Bento rezou, Deus deu a ele uma imagem, uma visão, no íntimo dele, num pensamento. Sabe quando vem um pensamento muito forte na sua cabeça? Foi o que aconteceu com ele. E São Bento via no seu pensamento um demônio assentado sobre aquela rocha. É claro que essa imagem, ela simplesmente simbolizava algo muito mais profundo. Não era simplesmente uma entidade sobre a rocha, mas era uma oposição do mal àquela vocação que salvaria muitas almas para Deus. Então São Bento, vendo aquele demônio sobre a rocha, fez o sinal da cruz e rezou uma oração. E há aqui nessa medalha esta oração de São Bento, que atravessou aí, milênio, séculos e séculos. Crux sacra sit mic lux, non draco sit mic dux, vadiretro satana, nunquam suad mic vana, sunt mala quae libas, ipse venena bibas. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. E ao traçar o sinal da cruz, 2 ou 3 monges conseguiram tirar sozinhos aquela rocha que dezenas de pessoas não conseguiram nem com auxílio de máquinas o dia inteiro. Gente, às vezes o mal se assenta sobre um obstáculo natural da vida da gente. E depois que o demônio se assenta sobre ele, é impossível removê-lo senão pela força da oração, senão pela graça de Deus. E quando eu soube disso, foi se formando dentro de mim. Isso foram dezenas de anos. Como seria bom se nós tivéssemos esta oração na medalha, mas do outro lado nós tivéssemos aquela oração de bater no peito e dizer: é isso que eu tenho para lhe dizer, Senhor. E vinha muito forte esse salmo que tantos têm nas suas casas, também inspirados por Deus. A sua Bíblia aberta ali naquela página, que é do Salmo 90, onde está ali uma promessa: porque você se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. Então é o que nós temos nesta medalhinha. De um lado, esta oração poderosa de libertação: a cruz sagrada seja a minha luz. Do outro lado, nós temos a palavra de Deus, que num versículo está aqui por inteira, nos prometendo: porque se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. E quando a Valdênia pedia para eu dizer a maneira como eu rezo, não é truque, não é mágica, não é superstição, é um jeito de rezar. Que eu aprendi com um monge beneditino, quando eu tive a oportunidade de dar carona para ele, e ele me falava assim: essa oração do exorcismo, a maioria das vezes eu gosto de deixar virada para o meu coração. Porque é onde eu enfrento as minhas maiores lutas, os meus maiores combates.
E ali eu aprendi que quando a luta é muito violenta dentro de mim, quando eu percebo que o mal me ataca por dentro, eu viro o exorcismo para dentro do meu coração, pedindo a Deus que a cruz sagrada seja a minha luz, que o mal não me guie, que Ele retire toda a força maligna do meu caminho. Mas quando o mal vem de fora, o ciúme, a inveja, uma incompreensão, ou aqueles ataques que a gente inexplicavelmente não sabe como é que eles se coordenam na vida da gente. Porque às vezes é em casa, é no trabalho, é um vizinho, é um desgaste, é uma informação ruim, até um sonho que vai se somando dentro desse conjunto, e quando a gente vê, nós nos sentimos desconfortáveis dentro de nós mesmos. Como ela dizia, nem dormir a gente consegue. Mas são vários ataques vindo de fora. Então eu aprendi nessa altura, virar o exorcismo para fora, pedindo a Deus que os males que vêm de fora não sejam capazes de entrar em mim e abalar a paz que só Deus é capaz de me dar. E é a medalha das duas cruzes, porque você vê, tem a cruz de um lado e tem a cruz do outro, porque enquanto eu estou pedindo a Deus que me liberte de todo mal, voltado para o meu coração, eu declaro, porque eu me uni a Deus, Deus me livrará e me protegerá, tá bom?